Alô, hoje nós vamos continuar o nosso tópico demonstrações financeiras dentro do curso de Finanças Corporativas 1, e a aula hoje é sobre análise de índices ou análise de múltiplos das demonstrações financeiras. Ora, essa análise de índices ou múltiplos, ela é feita separando, criando números, índices para fazer a análise das demonstrações, que são divididos em grupos, esses índices. Então eu tenho um grupo de índices para analisar a liquidez da firma. Qual é a ideia desses índices? É avaliar se a firma tem capacidade de honrar seus compromissos de curto prazo. A análise de atividade, de índice de atividade, ela tem como objetivo avaliar como que a empresa gera valor em função do total de recursos que ela tem aplicado. A análise de índice de atividade permite que você avalie como a empresa gira seus estoques, como que ela gira seus contas a pagar, seus contas a receber. O outro grupamento, que é o de índices de endividamento, procura capturar a capacidade, o nível de alavancagem da firma, né? O que significa grau de alavancagem? Qual é a relação que a firma tem com o uso de capital de terceiros, para que ela possa gerar mais receita. Então, o índice de endividamento busca avaliar o nível de alavancagem, ou seja, o uso de dinheiro de terceiros para alavancar, para que eu gere mais valor. E aí eu tenho que avaliar se eu tenho capacidade de fazer esse pagamento, né? Então eu tenho que verificar na utilização de índices de endividamento, eu utilizar esses índices para avaliar como é que a saúde financeira da firma ela está, como é que a sua capacidade de honrar pagamento de dívida se encontra. O outro grupamento de indicadores são de índices ou de múltiplos, você fazer análise de rentabilidade da firma. Então é você ir buscar ver quanto que a margem da firma se encontra, como é que ela gera lucro em relação ao total de receitas, ou ao total de ativos, ou ao total do patrimônio líquido. Então esse é o objetivo da análise de rentabilidade. E finalmente a gente vai ver alguns índices de valor de mercado que procuram verificar se o preço, né, se o preço da firma no mercado, como é que ele se encontra, se está muito distante ou se está próximo daquele valor que seria o valor contábil ou não. Então essa seria a ideia de você utilizar índices, tá? Você com os diversos grupos de índices, com os diversos índices que você gera, você conseguir fazer uma análise substancial da firma. Bom, vamos começar então olhando aqui para o nosso balanço patrimonial, né? E vamos sempre lembrar que do lado esquerdo nós vamos ter os ativos e do lado direito nós vamos ter do lado esquerdo nós temos os bens e direitos, aqui do lado direito nós vamos ter os passivos mais o PL da empresa. Então, quando eu falar por exemplo, no índice de liquidez, que é a capacidade de honrar pagamentos se eu tenho liquidez, se eu tenho dinheiro para o curto prazo, uma das coisas que a gente vai ver, olha, eu podia avaliar então uma relação entre o total de circulante e o total de ativo circulante contra o total
de passivo circulante, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para as relações dos números na tentativa de identificar formas de análise. Por exemplo, como é que está a relação entre o meu total de passivo de longo prazo, certo? Em relação ao total de passivos mais patrimônio líquido. Tá? Como é que isso me daria uma métrica de grau de alavancagem. Uma outra métrica de grau de alavancagem seria o total dos passivos sobre o patrimônio líquido. Então é quanto que eu estou usando de capital de terceiros, isso aqui seria o nosso capital de terceiro, sobre o capital próprio. Então se eu dividir todos os passivos, por exemplo, pelo patrimônio líquido, eu tenho uma métrica de grau de alavancagem da firma. Essa é a ideia, é olhar para os números e identificar índices que permitam que eu faça análise do negócio. Eu posso olhar para as receitas, por exemplo, né, e avaliar o seguinte: ora, esse aqui não é meu resultado operacional? Então, meu resultado operacional, que a gente já viu nas aulas anteriores, que é o nosso LAGIR ou EBIT, tá? Se eu dividir o nosso resultado operacional, por exemplo, pelas despesas financeiras, eu tenho uma métrica de alavancagem, eu tenho uma métrica de capacidade de pagamento de despesas financeiras. Porque veja só, as dívidas que vão vencer, que eu posso de repente enrolar as dívidas. Ou seja, eu posso contrair mais dívida para pagar as dívidas que estão vencendo. Já os juros eu tenho que pagar. Os juros eu tenho que pagar, as despesas financeiras eu vou ter que pagar. Então, se eu divido os 730 por 112, aqui nesse caso, a gente está vendo que essa firma tem cerca de 7 vezes resultado operacional em relação às despesas financeiras. Então, ela tem um certo grau de segurança sobre a sua capacidade de pagamento dessas despesas financeiras. É isso, enfim, o nosso objetivo com a geração dos números índices ou a análise de múltiplos. Vamos então começar essa análise? Vamos começar olhando para o grupamento dos índices de liquidez, tá? Então, índice de liquidez, o primeiro índice que a gente vai discutir de liquidez, eu já antecipei para vocês. Uma métrica da minha capacidade de pagamento seria eu olhar para o ativo circulante e comparar com o passivo circulante. Ora, o ativo circulante não é minha capacidade de gerar, converter ativos, bens e direitos em dinheiro rapidamente? Ora, se essa relação for grande, significa que quanto maior essa relação, né, maior a minha capacidade, maior a minha liquidez, maior a minha capacidade de pagamento. Quanto maior o índice de liquidez corrente, eu posso dizer que maior é a minha capacidade de pagamento de despesas de curto prazo. Despesas custo, ou seja, maior a minha capacidade de pagar, de pagar os desembolsos que vem pela frente. Certo? Então, quanto maior o índice de liquidez, maior a capacidade de pagamento. Agora eu vou dizer, quanto maior o índice de liquidez, melhor? Não, nem sempre. Eu também não posso imaginar que se eu tiver um caixa enorme, eu posso olhar, poxa, essa empresa tem uma liquidez violenta. Provavelmente isso vai afetar outros indicadores, né? Então, se essa empresa gera valor e se tem muito dinheiro em caixa, esse dinheiro podia estar sendo aplicado em atividades de geração de valor dentro da firma. Então, evidentemente, na perspectiva de risco, quanto maior esse índice, melhor. Na perspectiva de risco, sobre capacidade de pagamento. Bom, ocorre o seguinte, que nem tudo que está ali no circulante, eu de fato posso converter rapidamente em dinheiro, tá? Eu não posso, por exemplo, vender meus estoques e converter eles em dinheiro porque eu preciso operar. Então, uma alternativa seria eu fazer uma correção no ativo circulante, tirando aquelas contas que eu eventualmente não posso converter rapidamente em dinheiro. Então, uma
das alternativas seria, por exemplo, tirar os estoques ali, subtrair do circulante os estoques. Então eu faço essa correção e chego naquilo que é chamado de índice de liquidez seca. Ó, vamos lembrar, o nosso índice anterior era chamado de índice de liquidez corrente. O índice de liquidez seca, ele faz uma correção no índice de liquidez corrente, tá? Então o índice de liquidez seca, ele corrige os ativos circulantes, tirando dali aqueles que eu não vou converter rapidamente em dinheiro. Então olha só, imagine que nosso balanço patrimonial está apresentado aqui, certo? Veja que o meu total em 2000x3 de ativos circulantes é de 736 e o meu total de passivos circulantes é de 541 em 2000x3, ok? Então 736, 541. Então se eu pego 736 e divido por 541, eu tenho aquilo que eu estou chamando de índice de liquidez corrente, tá? Nosso índice de liquidez está dividindo o 736 pelo 541 e está encontrando um índice de liquidez de 1,36. Por outro lado, se eu considerar no cálculo apenas aquilo que eu posso converter realmente em dinheiro, ou seja, os estoques, como eu disse a vocês, eu não vou poder me desfazer dos estoques para converter em dinheiro para pagar dívida de curto prazo. Então eu posso fazer uma correção, somar apenas o caixa, os títulos e contas a receber, e somando os três, o meu ativo, os meus ativos corrigidos com a subtração dos estoques, ele caiu de 736, né? 736 menos 315, eu vou encontrar o 421, ou seja, a soma dos ativos circulantes é de 421, a soma do total dos passivos circulantes é de 541. Então, a índice de liquidez seca ele já está abaixo de 1. Né? Então, isso significa, tá, que, olha, quando eu olho para cá, está acima de 1. Quando eu olho para cá, ele está abaixo de 1. Seria interessante que esse número fosse pelo menos ali, girasse em torno de 1. Né? Porque eventualmente isso quer dizer que a empresa eventualmente pode precisar de algum tipo de financiamento de curto prazo. Não dá para eu fazer essa afirmativa, tá? Sem conhecer exatamente o negócio. O que eu posso dizer para vocês é que o índice de liquidez ele está ali, ele está muito próximo de 1, o liquidez corrente, só que quando eu tiro ali os estoques, eu tenho uma situação que eu preciso prestar atenção. Tá? Preciso prestar atenção. Eu preciso gerenciar o caixa e as minhas contas a receber, contas a pagar, com cuidado para que eu eventualmente não precise recorrer a um banco e para fazer financiamento. Bom, a gente discutiu aí 2 índices de liquidez, vamos discutir agora um índice de atividade. Tá? Então o nosso primeiro índice de atividade é o índice de giro do ativo total. Tá? Então esse índice é definido como as receitas operacionais líquidas dividido por uma média do total de ativos. Por que média? Porque veja, na primeira aula eu falei para vocês que as contas de demonstração de resultado do exercício, e é o caso do numerador, as receitas operacionais líquidas são uma conta da DRE. E as contas da DRE são contas de fluxo de dinheiro. Então são receitas que eu vim obtendo ao longo de todo o ano. E eu quero dividir pelo ativo. Só que o ativo que eu tenho registrado no balanço patrimonial é o ativo de fim de exercício, de fim do período. O ideal é que eu fizesse essa conta dividindo por o total de receitas pela quantidade média de ativos que eu tinha ao longo do ano. E aí eu geraria o índice de giro do ativo total. Tá? Bom, como eu não tenho esses ativos, a posição dos ativos ao longo de todo o ano, uma coisa que eu posso fazer olha, eu pego o total de ativos do fim do exercício anterior,
somo com o total de ativos do fim desse exercício, do último exercício, e divido por 2. E aí eu tenho uma estimativa do total, do ativo médio, tá? Do ativo total médio. Nós vamos ver exemplos desse tipo de coisa mais à frente. O índice de giro de contas a receber, tá? Ele vai fazer o que? Olha, é a conta que eu tenho para receber. Então eu vendi e faturei ali, né? Tenho duplicatas, eu tenho dinheiro para receber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas receitas operacionais brutas e vou dividir pelo meu saldo médio de contas a receber. Olha, novamente aí, saldo médio, tá? Saldo médio de contas a receber, porque a receita operacional bruta é uma receita ao longo de todo o ano. Então, o ideal é que eu tenha no denominador um saldo médio de contas a receber. Então, se eu dividir a receita operacional bruta pelo saldo médio de conta a receber, eu vou ter o giro de contas a receber, tá? E mais ainda, eu posso dizer para vocês o seguinte, a gente vai ver isso na nossa próxima aula, mas eu vou antecipar aqui para vocês, que eu posso inclusive calcular qual que é o prazo médio de recebimento que eu estou concedendo para os clientes, né? Ora, se as receitas elas estão girando, vamos imaginar aqui que as receitas estão girando, que eu fiz a conta, e suponha que GCR foi igual a 8, certo? Quem seria o meu prazo médio de recebimento? O meu prazo médio de recebimento seria igual a 360 dias dividido por 8, certo? Então, 360 dias dividido por 8 me daria o prazo médio em dias a receber. Meu prazo médio de recebimento. Prazo médio de recebimento. Tá, então, olha só, se eu girei 8 vezes o conta a receber, ou seja, eu estou recebendo dinheiro e estou girando 8 vezes, significa que, em média, eu estou concedendo 360 dias dividido por 8. E aí eu vou ter um resultado em dias. Eu estou girando essas contas porque eu estou dando um prazo. E esse prazo eu calculo como 360 dividido pelo giro de contas a receber. Bom, eu também posso calcular, eu calculei o giro de contas a receber, eu posso calcular o giro de contas a pagar. Só que no caso do giro de contas a pagar, uma estimativa que pode ser usada é a do custo dos produtos vendidos. Tá? Então eu posso pegar o custo dos produtos vendidos e dividir pelo saldo médio de contas a pagar. Dividindo o custo de produtos vendidos pelo saldo médio de contas a pagar, eu vou encontrar o giro de contas a pagar. O que significa? Se eu tenho se eu faço uma compra, tá, e se eu tenho prazo para pagamento, tá, na média eu vou girar essas contas a pagar no ano um determinado número de vezes. Então existe uma relação entre o giro de contas a pagar e o prazo médio de contas a pagar. E que relação é essa? O prazo médio de contas a pagar é 360 sobre o giro de contas a pagar. Então, ó, eu calculo o giro de contas a pagar dessa forma, tá, dividindo o custo dos produtos vendidos pelo saldo médio de contas a pagar, e dividindo 360 pelo giro de contas a pagar, eu tenho aquilo que é o prazo médio de pagamento. Tá? Então, quanto que os fornecedores estão me dando em média de prazo para eu fazer pagamentos. Outro índice de atividade é o do giro de estoques. Custo dos produtos vendidos, mais uma vez utilizado, tá, dividido pelo total de estoques. Então, vamos lá. O giro de contas a receber, eu vou pegar as receitas e vou dividir pela média do saldo de contas a receber. O giro de contas a pagar, eu vou dividir o custo de produtos vendidos pelo saldo de contas a pagar. E o giro de estoque, eu vou dividir o custo de produtos vendidos pelo estoque. E aí eu vou ter o giro de estoques.
certo? Então com isso a gente calculou aí alguns índices de atividade. Vamos aqui para um exemplo, né? Nesse exemplo, o que a gente tem aqui? Um exemplo usando o giro de ativo total. Então, do balanço patrimonial, eu tenho que em 2000x3 o total de ativos era de 1933, certo? E em 2000x2 era de 1719. Então, além disso, eu tenho que a minha receita operacional líquida em 2000x3 foi de 3.514. Tá? Olha, eu pego aqui a minha receita operacional líquida e estou guardando ela. Bom, o meu total de ativos, como eu disse, 1.933, 1.719. Trouxe para cá, 1.933, 1.719. Certo? Então peguei esses dois números, levei para cá. Com esses dois números eu calculo uma média do total de ativos. Somo os dois e divido por 2 e vou encontrar o total médio dos ativos. Certo? Então somei os dois, dividi por 2 e encontro a média do total de ativos. E vou levar esse número para cá. Ora, agora eu posso dividir então a receita operacional líquida pelo total dos ativos médios e vou ter então o nosso giro do ativo total, certo? Então eu peguei a receita líquida e dividi pelo ativo total médio e gerei o giro de ativo total igual a 1,924. Quer dizer que a empresa está gerando receitas, utilizando seus bens, os que são os meios de produção, tá? Eles estão sendo girados 1,9 vezes. Ok? 3.514 dividido por 1.826. Olha aqui um exemplo agora numérico do nosso giro de contas a receber, giro de contas a pagar e de estoques. Tá? Então é o mesmo raciocínio. No caso do giro de contas a receber, estou pegando a receita operacional bruta e estou dividindo pelo total, pelo saldo, né, do contas a receber. Fui em 2 exercícios, olha aqui, e calculei a média 42 mais 50 dividido por 2 e vou encontrar 46. Aí eu vou dividir 3.904 pelo giro pelo contas a receber médio e vou ter que eu tenho um giro de contas a receber de 84,9, mais ou menos, 84,879, 84,9. Então eu calculei o giro de contas a receber, olha lá, encontrei a média, né, contas, e encontrei 84,9. A mesma coisa eu vou fazer aqui, com o custo dos produtos vendidos, para fazer o conta dos giros a pagar. Notar que aqui eu estou usando a receita operacional líquida do contas a receber, por quê? Porque a fatura é em cima da minha receita. As contas a pagar, eu estou pegando 2.300, dividindo, eu peguei uma média das contas a pagar, peguei uma média do contas a pagar, encontrei 139, dividi 2.300 por 139 e encontrei o nosso giro de contas a pagar. Certo? O estoque é a mesma coisa. Alguns autores eles preferem fazer algumas correções sobre esse giro de estoques. Tá? Eu não vou adotar nenhuma correção, até porque elas são muito ad hoc. Aqui no nosso curso eu vou simplesmente considerar que é o custo dos produtos vendidos sobre o estoque, vai me dar o giro de estoque. Vamos então agora para outro grupamento, o de índices de endividamento. No índice de endividamento, eu tenho o índice de endividamento geral, que é eu pegar o passivo total e dividir pelo ativo total. Tá? Então, isso aqui, nesse passivo total, quem que eu tenho? Eu tenho o passivo circulante
e posso jogar aqui também o passivo não circulante. Dividir isso pelo ativo total e vou ter meu índice de endividamento geral. O cobertura de juros eu comentei com vocês, ó, é o lucro antes de juros e imposto de renda, tá? O nosso LAGIR, dividido por aquilo que é chamado de despesas financeiras. E vai me dar a capacidade que eu tenho de pagamento dessas despesas financeiras. E um outro índice de endividamento é esse que mede aqui a alavancagem do passivo do circulante mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Eu vou ter uma medida de alavancagem da firma, ou seja, capital. No numerador aí nós temos o capital de terceiros, no denominador nós temos capital próprio. Então isso aí que vocês estão vendo é a relação capital de terceiros sobre capital próprio. Está me dando o grau de alavancagem. Vamos ver aqui alguns índices de endividamento. Daqui eu tenho o nosso total dos passivos circulantes de 541, o total dos passivos não circulantes 552. Então o que acontece? Ó, o meu índice de endividamento geral é a soma desses dois números dividido pelo total de ativos. Eu vou encontrar esse número. Então eu somo esses dois números, eu divido esses dois números aqui, e aí eu vou encontrar o índice de endividamento geral. O grau de cobertura de juros, pegar o meu resultado, o EBIT, vou dividir pelas despesas financeiras, que são os pagamentos de juros, e vou encontrar que a empresa tem um índice de cobertura de juros de 6,5. E o grau de alavancagem, medido pela relação passivo-patrimônio líquido, está me dizendo que a firma tem um grau de alavancagem de 1,3, ou seja, os passivos superam o patrimônio líquido em cerca de 30%. Vamos agora para um novo grupamento, que são índices de rentabilidade. Nós já falamos de índice de atividade, falamos de índice de liquidez primeiro, o grupo índice de liquidez, falamos do segundo grupo, que foi o índice de atividade, o terceiro grupo, que foram os índices de alavancagem, e agora vamos falar do quarto grupo, que são índices de rentabilidade. Se eu divido a margem bruta, o lucro bruto, se eu divido o lucro bruto pela receita operacional líquida, eu tenho aquilo que é chamado de margem bruta. Então, vou voltar aqui um pouquinho, ver se eu encontro uma DRE para a gente. Quem é a nossa margem bruta, tá? Eu vou olhar aqui para o lucro bruto, vou dividir o lucro bruto pela receita operacional líquida e vou ter aquilo que é chamado de margem bruta, tá? O nosso lucro bruto sobre a receita operacional líquida. Eu posso dividir uma outra métrica de rentabilidade, eu dividir o LAGIR, né, o EBIT, tá? Isso aqui é o LAGIR sobre a receita operacional líquida. Eu encontro a margem operacional. E a margem líquida, ela é o lucro líquido pela receita operacional líquida. Ou seja, o denominador aqui é sempre a receita operacional líquida. E eu posso ter a margem bruta, a margem operacional ou a margem líquida. A margem bruta, eu vou usar o lucro bruto e vou dividir pela receita operacional líquida. Então a margem bruta utiliza o lucro bruto. A margem operacional utiliza o LAGIR, EBIT. E a margem líquida utiliza o lucro líquido.
Vamos aqui agora então para um exemplo com índices de rentabilidade. Aqui nesse exemplo a gente está aqui com a nossa receita líquida de 3.514, tá? O lucro bruto de 1.214. Eu voltei lá e mostrei para vocês onde encontrar, né? Tá aqui como encontrar, ele está aqui. E dividindo um pelo outro eu tenho uma margem bruta de 0.345. Eu, utilizando o resultado operacional, né? Vou deixar aqui cobrindo. O resultado operacional, se eu dividir pela receita líquida, eu vou encontrar a margem operacional. E finalmente, se eu utilizar o lucro líquido, eu encontro a margem líquida, certo? Então, ó, margem bruta utiliza o lucro bruto. Margem operacional utiliza o resultado operacional, o LAGIR ou EBIT. E a margem líquida utiliza o lucro líquido dividido pela receita operacional líquida. Finalmente, nós temos o último grupamento, o da... Aliás, desculpa, aqui ainda estamos no grupamento de índices de rentabilidade. Ainda tem outros índices de rentabilidade que a gente pode usar. Um é bastante usado, né, é o ROA. E aí dentro que é o Return on Assets. E aí o ROA, você tem o ROA líquido e o ROA bruto. Tá? Em geral, a gente ouve falar mais do ROA como a divisão do lucro líquido sobre a média do ativo total. Tá? Então é muito comum a gente ouvir falar do ROA. E o ROA, se não tem nenhuma referência, vocês podem adotar que é o lucro líquido pela média do ativo total. Mas você poderia também usar aqui um ROA bruto, que seria o lucro antes dos juros e de impostos. E o ROI, né, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Tá? Esse segundo conceito aqui, vocês vão encontrar em alguns lugares, mas não é muito comum não. Como eu disse para vocês, o comum mesmo é a gente encontrar o ROA e a referência é lucro líquido sobre total de ativos. E o Return on Equity é também bastante utilizado, é lucro líquido sobre patrimônio líquido. São os dois índices de rentabilidade que são bastante conhecidos. Então, novamente aqui, ó, o resultado operacional foi 730, eu divido pelo total médio de ativos, vou encontrar um ROA bruto. Se eu dividir o lucro líquido pela média do total de ativos, eu vou encontrar o ROA líquido, e o ROI eu vou dividir pelo patrimônio líquido. E finalmente, sim, agora sim, os índices de valor de mercado, tá? Índice preço sobre valor patrimonial, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho o patrimônio líquido que eu tiro do balanço patrimonial, e eu tenho o valor de mercado da firma. O valor total de mercado da firma é o preço da ação multiplicado pelo número de ações que essa empresa tem no mercado. Então, se eu multiplicar o número de ações que a empresa tem no mercado pelo preço e dividir pelo patrimônio líquido, eu tenho o índice preço sobre valor patrimonial. Se esse índice for muito alto, você pode começar a imaginar que a empresa está sobreavaliada. Se o índice for muito baixo, você pode imaginar que ela está subavaliada. Algumas pessoas usam também, né, índices como índice preço-lucro, né, dividir o preço pelo lucro total da firma. E um outro índice utilizado para acompanhar o valor de mercado das firmas é o índice Q de Tobin, que vai utilizar o valor de mercado das dívidas e o valor de mercado das ações. O que isso significa? Significa que no numerador eu tenho o valor de mercado do passivo e patrimônio líquido. E no numerador eu tenho o valor de mercado dos ativos, quanto custaria para eu repor
os ativos no denominador. E como não é contabilidade, aí são valores de mercado, o numerador não é igual ao denominador. Tá? Se fosse contabilidade, a gente teria que essa relação seria 1. Tá? Como não é contabilidade, eu estou pegando valores de mercado, de dívida, de ações e de reposição de ativos, esse número não vai ser igual a 1. Tá? Bom, assim aqui a gente termina essa apresentação dos números índices. Tá? Eu recomendo aí que vocês deem uma olhadinha também nas notas de aula que estão disponíveis para vocês, que vocês vão encontrar alguns comentários adicionais sobre esses números índices. Obrigado a todos.